TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 12 de agosto. E nesta edição, CPTrans volta a publicar relatório mensal operacional após 6 meses de atraso. Aplicativo 193RJ do Corpo de Bombeiros tem 10 meses de lançamento no estado do Rio. Petrópolis registra mais de 600 notificações por síndrome respiratória aguda grave em 2026 e o diálogo com o objetivo de destacar a proteção ambiental em Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, nesta quarta-feira, aqui nas telas da TV Correio da Manhã. E olha só, gente, a gente começa a nossa edição de hoje falando de transporte público. Isso porque a Companhia Petropolitana de Trânsitos e Transportes, a CPTrans, voltou a publicar o relatório mensal de operação do transporte público da cidade. O fato chama a atenção por conta das falhas recentes envolvendo a empresa Turp Transporte. No dia 3 de agosto, a TV Correio da Manhã acessou o site da CPTrans e, na ocasião, constatou que o último relatório mensal de operação do transporte público de Petrópolis havia sido publicado no mês de fevereiro deste ano. Após 6 meses, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, voltou a apresentar o documento que mostra dados relacionados ao serviço. A não publicação do RMO chama ainda mais atenção por conta dos episódios recentes envolvendo a Turp Transporte, como o coletivo que pegou fogo no dia 1º de agosto. Nós não podemos normalizar um fato como esse, que colocou em risco de vida mais de 40 pessoas. A nossa comissão vai continuar fiscalizando e cobrando todas as providências e as respostas sobre esse incêndio que poderia ter sido uma verdadeira tragédia. A Turp apresentou os piores índices do relatório do mês de junho. A empresa programou cerca de 37 mil viagens, mas realizou aproximadamente 32 mil. Ou seja, realizou quase 87% das viagens. Segundo o RMO, das quase 5 mil viagens não feitas, 747 foram por falhas mecânicas e pouco mais de 4 mil foram por outros motivos. De acordo com o documento de junho, a empresa também registrou 244 veículos com falha mecânica em operação. A frota percorreu cerca de 792 mil quilômetros no período, com registro de uma falha mecânica a cada 3.200 quilômetros. Devido aos problemas recentes, a TV Correio da Manhã foi às ruas e conversou mais uma vez com os usuários do transporte público em Petrópolis. Péssimo. A gente passa horas esperando o ônibus e a qualidade dos ônibus são terríveis. Eu acho péssimo, eu já trabalho aqui fora já há 26 anos e é isso aí, essa bagunça. Muito ruim, todo dia eu tô aqui pegando esse ônibus aí, eu vejo isso aí, todo dia. Não é culpa de motorista não, é que a situação é feia mesmo. Apesar disso, a aposentada Isis Santos nunca passou por problemas com a Turp, inclusive gosta do serviço, mas entende que pode afetar a rotina dos trabalhadores, principalmente por conta do preço da passagem. Acho muito caro para pouco dinheiro. Salário pequeno, salário mínimo, quase todo mundo ganha um salário mínimo. Vai pagar todo dia R$6, porque não tem o troco de uns 10 centavos, também não dá para nada. A dentista Bárbara Vitória relatou que o ônibus que ela costuma utilizar já quebrou várias vezes. A gente já vai mal-humorado para o trabalho, né? A gente não tem paz nem para ir trabalhar, que deveria ser o mínimo, né? Conseguir ter um transporte de qualidade. Ainda sobre o RMO, em junho, a Cidade Real apresentou o índice de realização de quase 99%. Já a Cidade das Hortênsias realizou pouco mais de 98% das viagens programadas. Considerando as 3 operadoras, o relatório registrou cerca de 106 mil viagens programadas e aproximadamente 100 mil realizadas em junho. E ainda sobre essa reportagem, em nota, a CPTrans informou que os relatórios já estão disponíveis no site da Prefeitura, porém não explicou o motivo dos atrasos.
E agora, trocando de assunto, no início da noite de ontem, nós tivemos a abertura da campanha do Agosto Lilás aqui no município de Petrópolis, como nós já havíamos noticiado aqui no Correio Petropolitano Debate. E o prefeito da cidade, Inco Rames, esteve no Palácio de Cristal, onde aconteceu a abertura, e publicou um vídeo nas redes sociais mostrando um pouco de como é que foi esse evento. Olha só. Então, a gente está aqui dando cada vez mais visibilidade para essa pauta. É algo que a gente combate, né? Polícia Militar, Polícia Civil, nossa Guarda Municipal também sempre nos ajuda, mas a gente precisa atuar cada vez mais, porque, infelizmente, a gente depende de terceiros e essa prevenção precisa acontecer sempre. Então, a gente não basta a gente só falar, a gente precisa agir no nosso dia a dia. Quanto mais visibilidade a gente puder dar para essa campanha, o benefício vai ser maior. Então, a gente agradece muito a presença de todos vocês. Vocês possam acompanhar toda a programação, a gente tem uma série de palestras, atividades, para que a gente tenha um agosto aí repleto de informações que vão servir para o futuro próximo. Então, obrigado a todos, que Deus abençoe todos nós. Obrigado, gente. E é claro, gente, sempre bom destacar que toda a programação justamente do Agosto Lilás está disponível nas redes da Secretaria da Mulher de Petrópolis, como a gente conversou aqui no programa com a secretária de Políticas e também Proteção das Mulheres. E é claro, se você quiser acompanhar essa entrevista, é só entrar no nosso YouTube e no nosso Facebook para poder justamente acompanhar esse bate-papo com a Rosângela Stumpf. E também, caso você só queira ver justamente a programação, pode entrar no nosso site correiopetropolitano.com.br, que tem a programação, ou também nas redes da Secretaria da Mulher, que também justamente tem as datas e horários de toda essa ampla programação que a gente vai ter aqui no nosso município de Petrópolis. Mas agora, trocando de assunto mais uma vez, uma área degradada com cerca de 300 metros quadrados foi encontrada pela Polícia Ambiental nesta segunda-feira lá no Bingen, aqui em Petrópolis também. Os policiais foram até o local depois justamente de receberem uma denúncia sobre o corte irregular de árvores na região. Olha só. A denúncia foi recebida pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia. Policiais do 1º Batalhão de Polícia Ambiental foram até a rua Roberto Borré, no Bingen, em Petrópolis, para verificar a situação. No local, os agentes encontraram várias árvores cortadas em um terreno. A área degradada tem cerca de 300 metros quadrados. Durante a fiscalização, nenhum responsável pelo corte das árvores foi encontrado. Também não havia nenhuma placa no terreno que indicasse a existência de autorização ou licença para o corte das árvores. Diante da situação, os policiais foram até a 105ª Delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Segundo o programa Linha Verde, desde o início do ano, 598 denúncias de crimes ambientais foram registradas em Petrópolis. Desse total, 103 denúncias foram sobre desmatamento e 88 sobre corte irregular de árvores. Vale destacar que quem presenciar algum crime ambiental pode fazer uma denúncia de forma anônima pelos telefones DDD 21 2253 1177 ou 0300 253 1177. Os dois números também têm um WhatsApp anonimizado. A denúncia também pode ser feita pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo site do programa. E num tópico que também é relacionado, na realidade ele pode ser relacionado com essa questão ambiental, nós vamos falar justamente de um novo tipo de ferramenta que a gente tem aqui do Corpo de Bombeiros, que está no ar há um pouco mais de um ano, o aplicativo 193RJ, que já vem se tornando uma realidade em meio aos canais de acesso e solicitação de socorro em todo o território do estado do Rio. Desde o seu lançamento, milhares de pessoas já baixaram o aplicativo e puderam contar com a tecnologia em momentos de emergência, inclusive em todo o estado do Rio. E, é claro, a gente também fala de Petrópolis. Olha só, um pouco mais justamente sobre a atuação e também as funcionalidades desse aplicativo. Vamos acompanhar. O aplicativo 193RJ é o que há de mais moderno em tecnologia do Corpo de Bombeiros. Ele é mais uma forma da população acionar o serviço do Corpo de Bombeiros, além do telefone 193. Há 10 meses, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro lançou o aplicativo 193RJ,
ferramenta criada para ampliar os canais de solicitação de socorro no estado do Rio de Janeiro. O aplicativo permite que o cidadão comunique rapidamente ocorrências como incêndios, acidentes de trânsito, vazamentos de gás e até tentativas de suicídio. Ele tem uma série de vantagens que vão acelerar a emissão, a chegada também das equipes do Corpo de Bombeiros no local da emergência. A primeira é que o acionamento é feito através de um CPF cadastrado. Isso vai evitar e vai ajudar também a reduzir a quantidade de trotes que a gente recebe no dia a dia na Central 193. Desde o lançamento, o aplicativo já permitiu que milhares de pessoas pudessem acessar os serviços dos bombeiros de forma facilitada. Os exemplos são próximos. Entre eles, o estudante e morador de Petrópolis, Lucas Carmo, utilizou o aplicativo para registrar um princípio de incêndio em uma vegetação próxima de sua residência no distrito de Itaipava. A minha mãe começou a escutar barulho, de queimar, mato queimando. Aí quando a gente olhou para a montanha aqui logo atrás, começou um foco pequeno de incêndio que em menos de 2-3 minutos já começou a se alastrar rapidamente. Lucas destaca que o acionamento dos bombeiros só foi possível por conta do aplicativo, pois a localidade não possui cobertura telefônica. Não tem nada de sinal, nenhum pingo, então é difícil de fazer qualquer tipo de ligação. E logo na hora, como a gente tem a Wi-Fi, eu aproveitei a oportunidade e pesquisei, porque até então não tinha o conhecimento do aplicativo e foi lá que eu vi o aplicativo do 93 e baixei. Em menos de 2-3 minutos eu já consegui acionar os bombeiros para minha localidade. Outra vantagem do aplicativo, destacada pelo tenente dos bombeiros e por Lucas, é a utilização da geolocalização para o envio de atendimento. Porque eu não precisei de endereço, só botar algumas coisas de CPF e tal, e já falaram que estavam enviando na hora. Perguntaram se havia alguma vítima, alguma pessoa no local, falei que não tinha vítima nem casa próxima. A gente consegue agora precisar o local que tem a ocorrência. A gente consegue enviar, através do endereço georreferenciado pelo GPS, a localização exata daquela emergência. Isso vai facilitar e vai acelerar a chegada das nossas viaturas. O acesso ao aplicativo é realizado por meio da conta gov.br, garantindo a identificação do usuário e a proteção dos dados. E ele ainda possui funções acessíveis para toda a população. Ele tem recursos de acessibilidade de fala e de audição. Pessoas que têm deficiência nessa área vão conseguir utilizar o aplicativo sem maiores problemas. O aplicativo 193RJ está disponível gratuitamente nos dispositivos Android e iOS e pode ser utilizado tanto por moradores quanto por visitantes do estado do Rio de Janeiro. E olha só, gente, para a gente poder finalizar a parte petropolitana de notícias de hoje, o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, aponta tendência de queda no número de casos de síndrome respiratória aguda grave, a SIRAG, em grande parte do país. Mesmo assim, 14 estados ainda apresentam níveis de alerta, risco ou alto risco, e entre eles está o Rio de Janeiro. Aqui em Petrópolis, até o dia 3 de agosto, a Secretaria de Saúde registrou 611 casos de SIRAG neste ano e 14 mortes. No Brasil, já foram notificados mais de 130 mil casos de SIRAG desde o início do ano. Desse total, mais de 69 mil pessoas testaram positivo para algum vírus respiratório. O vírus sincicial respiratório, o VSR, e o rinovírus estão entre os principais responsáveis pelos casos. A Fiocruz destaca que, mesmo com a queda nas últimas semanas, alguns estados ainda registram números elevados. Aqui em Petrópolis, o cenário é diferente do observado na maior parte do país. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve um aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Apesar disso, os registros ainda estão dentro do esperado para o período sazonal. No cenário nacional, os casos de SIRAG são mais frequentes entre crianças pequenas, principalmente por causa do VSR. Já a influenza A tem maior impacto na mortalidade entre pessoas com 65 anos ou mais. O rinovírus também aparece entre as principais causas de morte por SIRAG entre crianças menores de 2 anos e idosos. A incidência de casos graves por Covid-19 continua baixa em todas as faixas etárias. E também o vírus da influenza B. Embora os casos graves por VSR no estado já estejam em queda, e o crescimento aí dos casos graves por influenza B já mostram aí sinais de desaceleração nas últimas semanas.
por conta, né, dessa alta dos casos de Zrag no estado. A gente pede para que a população continue tomando alguns cuidados. Nesse contexto, a vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a influenza e as complicações causadas pelo vírus. Em Petrópolis, até o dia 3 de agosto, 68.322 doses já haviam sido aplicadas, o que representa 44,19% da cobertura do público-alvo. No município, os vírus mais identificados são o rinovírus e o vírus sincicial respiratório, o VSR. Além da vacinação, outros cuidados também ajudam a reduzir a circulação dos vírus respiratórios. Como o uso de máscaras dentro dos postos de saúde, evitar ter contato próximo com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou resfriado, manter as mãos sempre limpas. Em caso, né, de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, o recomendado é ficar em casa em isolamento, mas se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que a pessoa saia de casa usando uma boa máscara. E com essas informações, como já havia adiantado, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque o nosso programa só está começando. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais.
É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e agora vamos falar de coisa boa, gente. Em setembro acontece mais uma edição do Rock in Rio e a montagem da Cidade do Rock está a todo vapor por lá. O repórter Rafael Lima, da nossa equipe do Rio de Janeiro, conferiu de perto a preparação e conversou com organizadores do festival. Olha só. Faltam poucas semanas para a Cidade do Rock voltar a receber milhares de fãs para mais uma edição do Rock in Rio. E, enquanto os últimos detalhes da montagem transformam diariamente o espaço que receberá 190 shows e mais de 1.300 artistas no mês de setembro, quem vai subir aos palcos já vive a expectativa da contagem regressiva. De shows inéditos a apresentações especialmente pensadas para o festival. Nomes como os Garotin e Denis compartilharam a ansiedade para viver esse momento diante do público. Esse é um dos momentos mais especiais para a gente. A gente trabalha um ciclo de 2 anos para entregar um festival. E agora, quando falta menos de um mês, a gente sabe que está chegando, falta muito pouco para os portões se abrirem. Então, é um momento de muito trabalho, a gente trabalha muito nessa fase, mas o time todo trabalha com uma energia muito alta. Nos bastidores, a equipe de produção artística também prepara cada detalhe do backstage e revela curiosidades que ajudam a construir experiências únicas para artistas e fãs. Falta menos de um mês para mais uma edição histórica do Rock in Rio e o Correio da Manhã está aqui, na Cidade do Rock, vendo tudo, observando todo o processo de instalação e montagem dos palcos. Estamos agora, neste exato momento, à frente de um dos palcos mais concorridos aí e celebrados durante os 7 dias de festival, o Palco Favela. Cada vez mais próximo da abertura dos portões, a Cidade do Rock continua a ganhar forma diariamente, cada vez mais rápida, em uma área de 385 mil metros quadrados, o equivalente a 54 gramados do Maracanã. E para nós, o que resta é contar os dias ansiosamente para mais uma edição histórica do Rock in Rio. Exatamente, já está todo mundo na expectativa e, é claro, a gente continua acompanhando todo esse processo e depois, é claro, os resultados desse Rock in Rio. Mas agora a gente encerra esse assunto e vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olá, e vamos com a previsão do tempo para quinta-feira. E olha só, depois da passagem da frente fria e dos últimos dias de frio e chuva, o tempo muda novamente na quinta-feira. Os termômetros sobem bastante em toda a nossa região e em algumas cidades a temperatura chega nos 30 graus, mas essa elevação do calor também traz de volta a instabilidade. Com o aumento das temperaturas e a presença da umidade, há previsão de pancadas de chuva em 3 das 5 cidades da nossa região. Em Nova Friburgo, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. À tarde e à noite, podem ter pancadas de chuva. E a temperatura sobe bastante em relação aos últimos dias, variando entre a mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, o sol aparece durante o dia com muitas nuvens pela manhã. À noite voltam as pancadas de chuva e o calor também ganha força, com os termômetros variando entre 14 e 26 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira será de muitas nuvens ao longo do dia, mas com aberturas de sol. A boa notícia é que não tem previsão de chuva, e as temperaturas variam entre a mínima de 14 e máxima de 26 graus. Agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sol aparece durante o dia, com muitas nuvens pela manhã. À noite há previsão de pancadas de chuva, e as temperaturas podem variar entre 15 e 29 graus. E para finalizar nossa previsão do tempo, em Três Rios,
o sol aparece entre algumas nuvens e não tem previsão de chuva. E é aqui que vem a maior temperatura da nossa região de cobertura, como de costume. Os termômetros podem chegar aos 30 graus e a mínima será de 15. E essa foi a previsão do tempo para quinta-feira. E saindo da nossa previsão, vamos agora para o nosso Correio Político. E olha só, gente, o nosso Correio Político de hoje é totalmente focado na questão eleitoral. É claro, a gente já está nesse mês de agosto, às vésperas da eleição deste ano, e a gente vai falar bastante sobre este assunto. O primeiro tópico é que o Tribunal Superior Eleitoral criou um conselho consultivo para acompanhar o uso indevido da inteligência artificial e a difusão de desinformação durante a campanha eleitoral. O grupo vai assessorar o presidente do TSE em ações voltadas à integridade das informações e à normalidade do processo eleitoral. O Conselho Consultivo sobre Integridade Informacional foi criado na sexta-feira, dia 7, pelo Tribunal Superior Eleitoral. A iniciativa tem como foco o monitoramento de possíveis usos indevidos da inteligência artificial e da difusão de desinformação durante a campanha das eleições gerais. O grupo vai prestar assessoria ao presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, nas ações voltadas à manutenção da normalidade do processo eleitoral. A proposta é reunir especialistas de diferentes áreas para acompanhar os desafios relacionados à circulação de informações no período eleitoral. Entre os profissionais que devem participar do Conselho estão especialistas em tecnologia da informação, segurança pública, relações internacionais e saúde pública. As reuniões do Conselho serão realizadas mensalmente. O grupo tem funcionamento previsto até o dia 31 de dezembro. Período que abrange as eleições gerais deste ano e o período posterior à votação. Vale lembrar que, em março, o TSE já havia aprovado regras específicas para o uso de inteligência artificial durante as eleições gerais de outubro. As normas valem para candidatos e partidos e buscam evitar que ferramentas de IA interfiram na livre escolha dos eleitores. Entre as regras está a proibição para que provedores de inteligência artificial permitam, mesmo quando solicitado pelo usuário, sugestões de candidatos em quem votar. A medida tem como objetivo evitar que algoritmos influenciem diretamente a decisão dos eleitores. O TSE também estabeleceu medidas para combater a misoginia digital durante a campanha. Estão proibidas postagens nas redes sociais com montagens envolvendo os candidatas, além da divulgação de fotos e vídeos com nudez ou pornografia. A Corte Eleitoral ainda reforçou que os provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça caso não retirem do ar perfis falsos e postagens ilegais feitas por usuários. E agora, para finalizar o nosso Correio Político e também a parte de notícias do programa de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu a lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União nos últimos 8 anos. A relação, que também pode ser acessada na internet, foi entregue para o presidente da Corte Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, pelo presidente do órgão de controle, o ministro Vital do Rego. Em 2026, a lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União nos últimos 8 anos reúne mais de 6 mil responsáveis, um volume 3% menor que o registrado em 2024, ano de eleições municipais. A maior parte dos apontamentos refere-se a ex-prefeitos e ex-vereadores de pequenas cidades, sendo que cerca de 3.800 casos estão concentrados nas regiões Nordeste e Sudeste. É o esforço conjunto do Tribunal de Contas ao analisar as contas de uma forma cada vez a miúde e do Tribunal Superior e do Tribunal Superior Eleitoral. Do total, 266 enquadraram-se como pessoas expostas publicamente, incluindo 135 vereadores, 114 prefeitos, 6 deputados estaduais, 2 deputados federais e um senador, incluindo suplência. A relação consolida os julgamentos definitivos, ou seja, quando não cabe mais recursos no TCU realizados desde 2018.
A ferramenta serve como um dos principais insumos para que a Justiça Eleitoral analise os pedidos de registro de candidatura, avaliando o preenchimento dos requisitos de elegibilidade dos postulantes a cargos eletivos. O recebimento da lista não implica a inelegibilidade automática dos nomes citados. Cabe estritamente à Justiça Eleitoral analisar cada caso individualmente e julgar se as irregularidades apontadas são capazes de barrar uma eventual candidatura eleitoral. O presidente do TCU, o ministro Vital do Rego, defendeu que a união das instituições é um dos principais pilares de sustentação da confiança que o cidadão tem no sistema representativo. Este ato transcende a formalidade de uma entrega de documentos, pois representa a materialização da harmonia institucional entre o TCU, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral. Como a situação jurídica de um gestor pode se alterar por meio de recursos no próprio Tribunal de Contas ou por liminares na Justiça Comum, o banco de dados disponibilizado pelo TCU vai ser atualizado diariamente até o dia 18 de dezembro, data limite para a diplomação dos eleitos nas eleições gerais de 2026. E com essas informações, como eu já havia adiantado, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho você acompanha uma entrevista inédita sobre a proteção ambiental aqui em Petrópolis, conversando com o Vitor Valente, da APA Petrópolis. Vamos agora para esse rápido intervalo comercial. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água?
Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez vamos falar sobre conservação ambiental aqui na nossa entrevista. E para isso, estamos aqui ao vivo com o Vitor Valente, que veio justamente conversar sobre este tópico. Tudo bem, Vitor? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui. Um prazer te receber aqui no programa. E antes da gente falar justamente sobre toda essa questão ambiental, falar de meio ambiente, de conservação, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Eu sou analista ambiental do ICMBio, que é o órgão federal que faz a gestão das unidades de conservação federais, e atualmente gestor da APA Petrópolis, que é a nossa maior unidade de conservação federal no território petropolitano. Perfeito, Vitor. Eu acho que o nosso primeiro tópico pode justamente ser relacionado a essa atuação da APA. E é claro, para a gente saber como que ela atua, é muito importante saber justamente o que é a APA Petrópolis, que, é claro, realiza um trabalho tão importante aqui no município e nas regiões próximas. Então, a APA Petrópolis, a abreviação, né, Área de Proteção Ambiental da região serrana de Petrópolis, ela, na verdade, abarca 4 municípios fluminenses: Petrópolis, Magé, Duque de Caxias e Guapimirim, com cerca aí de 70 mil hectares. E a gente tem praticamente a cidade de Petrópolis quase inteira dentro de uma unidade de conservação, né? Temos aí cerca de 260 mil habitantes dentro de uma unidade de conservação. A APA ela foi criada lá em 1982, é a primeira APA do Brasil, né? Então a gente tem o privilégio de estar aí na vanguarda de uma unidade de conservação de formato, e justamente foi criada para proteger os mananciais, os corpos hídricos, as nascentes da nossa região e também a vegetação de Mata Atlântica, associado ao bem-estar das populações humanas. Perfeito, um tópico importantíssimo que a gente precisa destacar justamente essa atuação da APA Petrópolis, e eu acho que para todas as pessoas que vivem na cidade e também, é claro, visitam aqui o município, o trabalho da APA é muito presente, porque muitas das pessoas podem não conhecer a APA, podem não justamente saber do trabalho que é realizado. Porém, só de você chegar na cidade e ver todo esse verde, que é algo tão raro da gente perceber nas cidades que a gente tem, e com o avanço da história, a gente pode justamente ver que essa área de preservação ambiental é muito expressiva. A gente tem uma área muito expressiva, muito bem conservada aqui no nosso município. Exatamente, Hugo. A gente tem... Travou. Pronto. Vou começar então de novo aqui. Exatamente, a gente tem então essa região privilegiada, que a gente tem o convívio do ser humano, das cidades, ao mesmo tempo em conjunto ali com a Mata Atlântica, com a nossa fauna também, e essa inclusive é uma das nossas maiores demandas do dia a dia, né? Lidar com esse convívio que nem sempre é tão harmônico do ser humano, né, com a fauna silvestre. E é um ponto bem importante a gente destacar, envolve a fauna, envolve a flora, é que muitas das vezes a gente tem algum tipo de obra, alguma ideia de obra que justamente é impedida de ser realizada aqui em Petrópolis justamente por conta dessa conservação. E é um trabalho que, num primeiro momento, as pessoas podem ter algum empecilho, algum problema, mas que na realidade é um trabalho muito importante realizado, né? Mesmo justamente para conservar essas belezas naturais, vamos dizer assim.
Isso. A gente costuma dizer que aqui o que vem de Petrópolis é justamente essa relação com o meio ambiente. Então, de nada adiantaria a gente ter grandes empreendimentos aqui de concreto, de áreas aí construídas enormes, em que a gente não tivesse essa relação do meio ambiente, porque isso não vai vender para o público, tanto interno quanto externo. Então, assim, o desenvolvimento sustentável, que é o grande objetivo de uma área de proteção ambiental, é justamente a gente conseguir equilibrar isso, não impedir o desenvolvimento econômico, mas também sempre pensar na conservação da nossa biodiversidade. E a gente pode destacar, relacionando bastante a isso, que justamente quando a gente tem essa conservação, quando a gente tem esse trabalho realizado, a gente tem aquelas áreas virgens, vamos dizer assim, que não tem justamente esse contato da modernização, dizendo de uma maneira um pouco mais simples, justamente não é alterado pela atuação do ser humano. E nesses locais, em toda essa parte que não é tocada, que a gente não tem essas construções, a gente tem outras oportunidades de desenvolvimento econômico. Um exemplo muito forte aqui no nosso município é justamente a questão do ecoturismo, a questão das trilhas que as pessoas fazem, dos belos locais que a gente tem aqui no município, que é uma força muito grande e que gera um tipo de economia diferente, que não impede que a economia se desenvolva, mas é claro, daquela maneira sustentável, como você bem disse. Com certeza. Isso é um dos maiores ramos que a gente tem na nossa região, né? Junto aqui com o município de Teresópolis. Nós temos aí uma das travessias mais conhecidas do país, né? A travessia normalmente feita de Petrópolis para Teresópolis, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Temos travando, né? Deu uma pequena travadinha, mas pode dizer agora. Temos então aqui trilhas das mais bonitas do país, né? Reconhecidas aí pelos montanhistas, e sem dúvida nenhuma essa é uma exploração econômica sustentável, que a gente gera aí uma série de serviços associados a esse tipo de turismo, e um turismo que é de fato sustentável. E um outro ponto bem importante da gente destacar é que essas pessoas que fazem esse tipo de turismo, essas pessoas que fazem as trilhas, fazem justamente esse montanhismo, são uma parcela da população que, é claro, está realizando uma atividade muito válida, muito legal, inclusive, como você mesmo disse, muito bonita, com as belas vistas que a gente tem aqui em Petrópolis, Teresópolis, aqui na região próxima, e que, mesmo realizando esse trabalho, realizando essa atividade, é necessário que elas tenham muita consciência nesse momento, porque nesses locais a situação fica muito difícil em qualquer tipo de intercorrência, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Qualquer trilha, ela tem seu desafio, precisa de um preparo, tanto físico como, às vezes, até psicológico, realmente. Então, depende da trilha, você precisa se preparar, precisa de um equipamento mínimo ali, alimentação, um condicionamento físico. Por isso, as trilhas, muitas vezes, elas são classificadas, né, em leve, moderada, difícil. Então, isso tudo vai variar. E também é sempre importante o comportamento do visitante nessas trilhas, né? A questão do uso do fogo, sempre vedado, com exceção ali de um fogareiro que a pessoa possa usar, mas com todo o cuidado do mundo. Então, a gente precisa também ter a consciência ali de ambiente, de entrar com cuidado, respeitando as regras ali daquele ambiente. Exatamente nesse ponto que eu gostaria de chegar, infelizmente, que é essa questão da consciência e do uso do fogo nessas trilhas, nesses locais, nessas áreas de preservação. Porque a gente está nesse momento, no momento dessa gravação, justamente em meio ao inverno, a gente sabe que é aquele momento que a terra fica um pouco mais seca, a vegetação fica mais seca e que, infelizmente, a gente tem uma incidência maior dos incêndios florestais. E a gente sabe também que esses incêndios florestais, 95% aproximadamente, acontecem justamente por conta da atuação humana. E nesses locais, a gente tem que preparar e tem que destacar que
quando acontece um incêndio florestal nessas áreas que são uma preservação absurda, que é um local de difícil acesso muitas vezes para as forças que vão justamente combater ali um possível foco de incêndio, ali o problema é muito grande, não é mesmo? A gente pode reparar recentemente, inclusive lá no Parnaso, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, um incêndio de imensa proporção justamente em meio a uma trilha, não é mesmo? Isso, como você bem colocou, na nossa região, a maior parte esmagadora do fogo em vegetação é causado pelo homem, tá? Nós temos raríssimas causas naturais, como por exemplo um raio que possa cair e causar um incêndio, mas a maior parte esmagadora é causada pelo ser humano. E aí temos diversas que são traduzidas aí nesses incêndios, desde balões, e aí balões que podem vir até da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro e cair aqui na Serra, ou lançados por aqui, infelizmente, e desde de especulação imobiliária, limpeza de terreno para agricultura, enfim, infelizmente o homem ainda usa o fogo de uma forma errada, descontrolada, e que gera, infelizmente, esses grandes incêndios florestais em que a gente perde biodiversidade, perde o ecoturismo, perde água, enfim, a gente perde tudo aí nesses desastres, fora o que você bem colocou também, todo o desgaste da equipe, recursos financeiros que são nossos, são recursos que vêm dos nossos impostos e que são utilizados aí para combater esses grandes incêndios. É verdade, uma situação muito complicada, são perdas que a gente pode dizer inestimáveis nesse sentido, porque o valor a gente consegue colocar ali já realmente na ponta do lápis, mas essa perda da biodiversidade, da fauna, da flora, é realmente uma questão que a gente tem que dizer que é inestimável, o tanto que a gente perde nessas ocorrências que infelizmente continuam acontecendo. E em meio a esses casos, a gente não pode deixar de destacar que quando a gente está tendo um grande incêndio, a fauna daquele local, justamente os animais que vivem naquela região, eles buscam abrigo, tentam sair dali. E então a gente tem casos, como foi registrado aqui mesmo no município de Petrópolis, de animais silvestres, uma onça parda, se eu não me engano, que estava em meio a um condomínio residencial, porque justamente nas proximidades tinha um incêndio de vegetação. Então acaba tendo esse contato forçado entre a vida silvestre e a população, e uma situação completamente evitável. Não 100% das vezes, mas é claro, como a gente está destacando aqui, na esmagadora maioria delas, não é mesmo, Vitor? Sem dúvidas. A fauna que consegue se locomover, ela vai buscar abrigo em outros locais, e aí, como você colocou, às vezes um abrigo que não é o ideal para ela. Então, como a gente viu aí, onça correndo por um condomínio, e algumas espécies da fauna, infelizmente, vêm a óbito, porque não conseguem fugir desses incêndios, ou ficam em tocas que não conseguem sair daquele local, ou têm uma locomoção mais lenta e não conseguem fugir. Mas é importante a gente relatar que esse convívio da fauna silvestre com o ser humano em Petrópolis é muito mais comum do que a gente imagina, né? O que a gente vem observando é que hoje a gente tem muito mais possibilidade de registro, né? Então todo mundo tem um celular com câmera, os condomínios têm câmeras, enfim. Então a gente tem hoje muito mais registro e essa fauna é mais observada do que era no passado, né? Mas é extremamente comum a gente ter a fauna silvestre aqui na nossa região. Importantíssimo de ser destacado mesmo. E, Vitor, eu queria perguntar para você, não falando especificamente das trilhas, mas falando justamente do comportamento da população como um todo. Quais são as ações que são positivas justamente para a gente conseguir manter a nossa preservação ambiental, poder manter justamente a nossa fauna e a nossa flora em paz, vamos dizer assim, durante esse período que é tão complicado? Porque a gente destaca, é muito importante ter um comportamento bom durante o ano inteiro, mas a gente não pode deixar de dar o destaque necessário nesse momento que é mais difícil. Como você colocou, o momento de seca é um momento muito delicado, então qualquer ação irresponsável ali, ela pode gerar um grande dano para a biodiversidade,
Então, primeiro comportamento é não utilizar o fogo. Então, esse comportamento, sem dúvida, que a população deve adotar. Vai juntar aquele lixinho ali e quer colocar fogo nisso, não faça isso. A gente tem outras possibilidades, como, por exemplo, a compostagem. Para quem tem aí lixo verde, pode fazer uma compostagem, gerar até um adubo para o seu jardim, para a sua horta, enfim. E o próprio lixo, os resíduos sólidos comuns, hoje a gente já tem formas de destinação muito mais adequadas. Na região de Petrópolis, Secretário, Araras, a gente tem pontos de entrega voluntária de material reciclável. No centro existe uma rede de coleta de material reciclável. Então, é possível a gente fazer a correta destinação, tá? Outra coisa importantíssima é não fazer supressão de vegetação ou desmatamento que não seja autorizado. Se precisa fazer algum corte de árvore por algum motivo, que entre em contato com as autoridades competentes, obtenha autorização, porque cada vez que a gente vai perdendo a vegetação, o ambiente também vai se tornando mais seco, e isso vai ser um ciclo sem fim, que a gente vai tendo incêndio, perda da biodiversidade, ambiente mais seco, e vai só se retroalimentando. Perfeito. Pontos importantíssimos que a gente não pode deixar de destacar. E, é claro, ter muita consciência, realmente colocar a mão na consciência no momento de ter qualquer tipo de ação para pensar justamente nas possíveis consequências, porque muitas das vezes falta justamente esse toquezinho, pensar melhor no que está fazendo e muitas das vezes pode evitar, como a gente está destacando aqui, um incêndio de vegetação, ou que é algo mais imediato, ou como o Vitor mesmo destacou, um problema que a gente pode não ver nesse exato momento, mas lá na frente a gente pode ir percebendo que a situação vai se complicando cada vez mais e a gente tem que, é claro, todo mundo tem esse papel, tem essa obrigação, vamos ser muito sinceros, de botar a mão na consciência e fazer as coisas de uma maneira mais acertada nesse sentido. Vitor, tem mais algum ponto que você gostaria de destacar sobre a atuação da APA Petrópolis, tanto nesse momento mais delicado, quanto, no geral, justamente o trabalho realizado aqui no município? Eu acho que você tocou num ponto bastante sensível aí. A questão da obrigação de cuidar do meio ambiente é uma questão de todos, não é simplesmente do poder público, né? Muitas vezes nós mesmos, como cidadão, eu sou cidadão também, a gente quer cobrar só do poder público a atuação, mas a nossa própria Constituição Federal, lá no nosso artigo 225, já traz que a obrigação de cuidar do meio ambiente para a atual geração e para as próximas é nossa, é de todas as pessoas. Então, a gente ter, de fato, essa consciência, essas atitudes corretas em relação ao meio ambiente e podendo contar aí com o ICMBio no que for necessário, um trabalho que a gente sempre faz em relação à questão da fauna silvestre, né? Hoje é o órgão que mais atua em relação à fauna silvestre aqui no nosso município. Então, o que for necessário, a população pode entrar em contato com o ICMBio, com a APA Petrópolis, que nós vamos estar à disposição. Perfeito. Eu acho que para a gente poder finalizar com chave de ouro, pedir só para você comentar com a gente e informar a nossa população quais são os meios da população justamente entrar em contato com a ICMBio, com a APA Petrópolis e também para poder comentar sobre as situações do nosso município e o ponto principal, também conhecer um pouco mais sobre o trabalho dessas organizações. Perfeito. A nossa sede ela fica em Itaipava, ao lado do Corpo de Bombeiros. A gente trabalha aqui todos os dias, então quem tiver alguma dúvida, quiser trazer alguma denúncia, alguma informação, pode trazer pessoalmente aqui. Temos o celular que é o WhatsApp também, é DDD 21 97 896 1367. E temos o e-mail também, apa.petropolis@icmbio.gov. O nosso Instagram, nesse momento, está fechado por conta da restrição do período eleitoral, mas ao final do ano a gente vai reativá-lo novamente e as pessoas podem acompanhar ali todas as ações da APA Petrópolis. O Instagram também, APA Petrópolis, bem simples aí de localizar.
Perfeito, Vitor. Só vou pedir para você destacar mais uma vez o e-mail, porque a gente teve uma pequena falha na conexão. Vamos lá, apapetrópolis@icmbio.gov.br. Vitor, muito obrigado por todas essas informações. É sempre um bate-papo muito importante quando a gente fala sobre preservação, não só do meio ambiente, mas da preservação como um todo. E nesse momento é um assunto muito importante de ser destacado, porque a gente sabe que a situação não é fácil nesse período de seca, nesse período de inverno. Então a gente precisa informar e a gente também precisa da colaboração da nossa população. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Nós que agradecemos, é sempre um prazer falar aí do meio ambiente, contem conosco sempre. E com essas informações, gente, eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã. O seu